Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui neste momento para nós adentrarmos a nossa terceira lição. Nós vamos estar falando aqui neste momento sobre o Supremo Bom Pastor. E eu vou estar lecionando essa lição aqui, apenas meditando em alguns pontos dela, porque o nosso tempo é muito curto e nós queremos meditar na lição. Então, se você está acompanhando, se você está aí com a sua lição, pegue ela, vamos para a terceira lição que traz por título O Supremo Bom Pastor. E se falando em bom pastor, claro, nós tínhamos que falar no Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, aí a nossa leitura dessa lição está aqui no Salmo 23, e eu peço a você que acompanhe, tá? Pega a sua lição e vamos falar sobre o Salmo 23. O Supremo Bom Pastor, nós vamos falar em 3 pontos. O primeiro ponto é o pastor e suas ações. O terceiro ponto é as necessidades das ovelhas. E o terceiro ponto é Cristo, o Supremo Bom Pastor. Amém? O nosso texto áureo está lá em Salmo 23, o verso 1, que é o que nós acabamos de falar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tudo o que nós temos que entender é que o Senhor é o nosso pastor e tudo aquilo que nós precisamos, o bom pastor sabe o que as suas ovelhas precisam e em momento nenhum ele vai nos deixar só. Mais para frente nós vamos ver o porquê que o bom pastor sabe dessas coisas. Então, o ponto 1 diz: o bom pastor e suas ovelhas. O termo pastor indica uma relação muito íntima, pessoal, pois o pastor vive com as suas ovelhas. Nós sabemos que o bom pastor ele tem que conhecer o rebanho que tem. O bom pastor ele tem que saber cada ovelha que ele tem dentro do seu aprisco. E o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ele conhece muito bem as suas ovelhas, né? E nós temos uma intimidade com o nosso Senhor e ele tem uma intimidade conosco. Claro que essa intimidade ela é aberta entre aqueles que se deixam ter essa liberdade. Então, em todos os momentos nós temos que ter a liberdade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscando conhecer ainda mais o nosso pastor. Sabe por quê? Porque ele conhece as suas ovelhas, porque foi ele que nos trouxe para o seu aprisco. Então, ele é o bom pastor e o pastor conhece as suas ovelhas. Uma das ações do bom pastor é essa: conhecer as suas ovelhas. E eu tenho certeza que você é conhecida pelo seu pastor. Você tem que ser conhecida pelo seu pastor, né? Eu não estou referindo a mim como pastor da congregação, mas eu estou me falando do Supremo Bom Pastor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Ponto 1 do tópico 1 diz: descanso nos momentos de perigo. Davi afirma que o seu pastor, né, o seu pastor o faz deitar em verde pastos. Deitar significa repousar e descansar, né? O bom pastor, ele sabe as necessidades das ovelhas, né? E ele oferece descanso nos momentos de perigo. Se você é ovelha do Senhor Jesus Cristo, você sabe que ele está te protegendo, ele está cuidando do seu rebanho e ele sabe no momento que ele deve tirar a ovelha de um lugar e levar para outro mediante ao perigo eminente. Quando aquele perigo que está para acontecer, o nosso Senhor sabe nos proteger e ele nos livra desse perigo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é quem nos oferece esse descanso. Então, se você sentir aí preocupado no momento de dificuldade, se você se sentir preocupado nos momentos de tribulações, lembre-se que o bom pastor oferece descanso para as suas ovelhas. Então corre para os pés de Cristo, deleita-se no Senhor e ele fará você descansar nos momentos mais difíceis da sua vida. Claro que isso é para as ovelhas que estão dentro do redil. Então, se você estiver aí pensando em sair do redil do bom pastor, cuidado, lá fora você não vai encontrar esse descanso. Esse descanso encontra-se diante do bom pastor e do pastor supremo. Amém? Estamos querendo adiantar, vamos para o ponto 2 do tópico 1 e diz: refrigério para a alma atribulada. Nós sabemos que o nosso Senhor, ele é refrigério para a alma, para a nossa vida. E diz assim o salmista, ele declara que o Supremo Pastor lhe concede refrigério para a sua alma. Ele renova as forças. Ei, o Senhor,
Ele é o nosso refrigério no momento de tribulação. No momento de angústia, no momento de perseguição, no momento de tribulação, nós sabemos que o nosso Senhor, Ele oferece refrigério. Tanto é que Ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então nós sabemos que o nosso Senhor, Ele oferece esse descanso, Ele oferece esse refrigério no momento de tribulação, né? O salmista Davi, ele sabia muito bem, porque ele era ele era pastor de ovelhas e ele conhecia a cada um. Então, ele sabia no momento em que ele deveria oferecer refrigério para as suas ovelhas, amém? Ponto 3 do tópico 1, presença nas horas mais difíceis. Davi, após refletir sobre o perigo externo e interno, passa a analisar as ações do seu pastor em fases do momento mais difíceis da vida humana. Presença nas horas mais difíceis. Nós sabemos que o nosso Senhor, Ele está conosco em todos os momentos e Ele não abre mão de nos proteger. Ele não abre mão das suas ovelhas. Sabe por quê? Mas na frente nós vamos ver que essas ovelhas não é uma ovelha qualquer. Essas ovelhas são ovelhas que custaram cara, então ele está nos momentos mais difíceis para proteger as suas ovelhas. Creia, você é uma ovelha protegida por este supremo bom pastor. Então, nas horas mais difíceis da sua vida, creia, Ele está contigo para te ajudar. Não temas, não se desespere, o Senhor é contigo nos momentos mais difíceis, amém? Ponto 1 do tópico 2. Vamos para o tópico 2 da nossa lição. As necessidades da ovelha. Você, como ovelha do Senhor, de repente já sentiu a necessidade de alguma coisa. E você fica pensando, aonde eu vou encontrar aquilo que eu necessito? Eu digo para você, na presença do seu pastor, o Senhor Jesus Cristo. Necessidade de proteção. Nós, como ovelhas, precisamos de proteção da parte do nosso Senhor. Davi tinha pleno conhecimento das necessidades das ovelhas, pois exerceu a função de pastor. Ele foi um bom pastor e ele sabia no momento que deveria proteger as suas ovelhas. Tanto é que um certo dia ele encontrou com um leão, ele lutou com o leão, rasgou o leão no meio, ele lutou com o urso, tudo isso para proteger as suas ovelhas. Então, ele sabe que o bom pastor, o supremo pastor, ele deve cuidar e proteger das suas ovelhas. Eu vou falar algo da parte de Deus para a sua vida. Não se sinta abandonado, não se sinta desprotegido, porque o seu bom pastor, ele sabe o momento de cuidar de você. Não se desespere, porque o seu bom pastor está contigo, lhe oferecendo toda a proteção necessária, porque o bom pastor, ele sabe as necessidades da sua ovelha, assim como Davi sabia as necessidades das suas ovelhas lá no pasto, lá no aprisco. Ele oferecia um momento de calmaria para elas, porque no momento em que elas estavam ali pastando, ele estava protegendo. Então eu digo para você, no momento em que você está descansando, o nosso Senhor está lhe protegendo. Ponto 2 do tópico 2. Necessidade de direção. Davi sabia que o pastor ia à frente das ovelhas e utilizava o cajado para conduzi-las no caminho, pois as ovelhas não possuem uma visão apurada. Davi sabia que todo momento ele tinha que estar conduzindo as suas ovelhas com o seu cajado. Por quê? Porque nós sabemos, se você já estudou sobre as ovelhas elas não têm uma visão apurada, uma visão boa, como a visão de águia ou de qualquer outro tipo de animal. A visão das ovelhas é uma visão mais curta, mais limitada. E Davi sabia que eles tinham que estar conduzindo as ovelhas para elas não saírem do caminho ou não se perderem no caminho. Então, eles precisavam de uma direção do pastor. Assim como eu, assim como você, sendo ovelha do Supremo Bom Pastor, precisamos de uma direção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não se perca no caminho, não se perca na direção. Espere que o seu bom pastor, com um cajado abençoado, vai lhe conduzir pelo caminho que deve andar. Então, quando você não souber a que caminho seguir,
Espere o seu pastor me mostrar a direção, porque ele sabe de todas as coisas e ele vai lhe direcionar pelo caminho mais fácil e melhor a qual você deve seguir. Não se perca pelos caminhos errados, pelo meio dos pedregais, no meio dos espinhos. Espere o seu bom pastor lhe conduzir o caminho certo. Ponto 3 do tópico 2. Necessidade de provisão. As ovelhas necessitam ser alimentadas. Precisam que lhes sejam fornecidas pastos verdejantes. Ei, as ovelhas, em todo tempo, elas precisam ser trocadas de redil, de pasto. Tanto é que Davi, todos os dias, ele levava as ovelhas para comer ou para pastar em algum lugar diferente, porque ele sabia que elas precisavam de um pasto diferente, de um pasto verdejante, e por isso ele conduzia. Tanto é que essa referência ele fez aqui no Salmo 23, a qual nós acabamos de ler. Então você saiba que o seu Senhor sabe o momento da provisão na sua vida. No momento em que ele vê que você está precisando de um pasto verdejante, creia, ele vai lhe direcionar nos caminhos melhores de pastos verdejantes. Em momento nenhum ele vai deixar faltar alimento ou um pasto verdejante para a sua vida. Creia, confia e fica na dispensação do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai, que ele há de lhe dar um lugar de refrigério, um lugar aonde você vai poder pastar a palavra de Deus, um lugar aonde você vai poder se alimentar de um alimento espiritual. Amém? Ponto 1 do tópico 3. Vamos para o tópico 3 que diz: Cristo, o supremo bom pastor. No Evangelho de João, Cristo faz 7 autodesignações. Não vamos falar todas, mas o principal diz lá em João 6,35, ele diz: eu sou o pão da vida. Quando ele diz que ele é o pão da vida, ele está dizendo: eu sou o alimento que pode lhe dar, aleluia, uma alimentação saudável para a vida inteira. Então se alimente de mim, que jamais você terá fome. Eu estou dizendo isso de uma forma simplificada para você entender que somente no Senhor nós encontramos um alimento, porque Ele sabe a necessidade que nós temos de nos alimentar espiritualmente. Amém? O ponto 1, tópico 3 diz: dá vida pelas ovelhas. Isso é muito importante quando nós vemos esta passagem dizendo que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Por quê? Porque o mercenário, quando vê a situação apertar, em vez dele correr e salvar as suas ovelhas, ele corre salvando a sua própria vida, deixando as ovelhas para trás. Mas o bom pastor, ele não faz isso. Como eu citei, ele parte para cima do lobo, ele parte para cima do leão, ele parte para cima do urso, mas ele vai proteger a sua ovelha, porque ele sabe quanto custa cada ovelha. Tanto é que o nosso bom pastor fez isso. Ele se entregou na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter vida e pudéssemos estar aqui hoje falando da palavra do Senhor. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. O ponto 2 do tópico 3 diz: relacionamento com as ovelhas. Jesus afirma que conhece as suas ovelhas e dela é conhecida. Ei, nós temos que conhecer o nosso pastor também, porque o nosso pastor nos conhece. Nós somos conhecidos do nosso pastor e nós temos que conhecer quem é o nosso bom pastor. Ei, não se esqueça, nós devemos conhecer quem é o nosso Cristo, nós devemos conhecer quem é o nosso Senhor. Em todo tempo, busque conhecer ainda mais a palavra do Senhor, que através dela você conhecerá quem é o seu verdadeiro pastor. Esse é um relacionamento de ovelha com pastor e de pastor com as ovelhas. Ponto 3 do tópico 3 diz: outras ovelhas para o aprisco. No início do seu ministério, Jesus enviou os discípulos às ovelhas perdidas da casa de Israel. O que ele estava dizendo com isso? Que nós temos que ir atrás das ovelhas. Deixa eu falar uma coisa para você que certamente, eu não sei se eu já falei, se você já ouviu, mas pastor não gera ovelha. Quem gera ovelha é ovelha.
pastor pastoreia, pastor cuida, pastor traz alimento, mas quem gera ovelha é ovelha. Tanto é que quando Jesus, no início do seu ministério, ele enviou os seus discípulos as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então nós, como ovelha, nós temos que ganhar ovelhas, reproduzindo ainda mais esse evangelho e trazendo almas para o Senhor Jesus, para que nós possamos ter mais ovelhas no aprisco do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o bom e supremo bom pastor. Amém? Conclusão da nossa lição. Que o Espírito Santo nos ajude para que não apenas conhecemos o Salmo 23 como o Salmo do bom pastor, mas que mantenhamos com um contínuo relacionamento com Jesus Cristo, como ovelha de seu rebanho, sendo submissos ao seu cuidado e direção. Que o Salmo 23 possa não estar só contido na Bíblia Sagrada, no livro de Salmo, mas possa estar contida em nossa vida e nós possamos fazer valer como boas ovelhas cuidada pelo bom e supremo pastor. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe, que essa lição assim dada, muito que de ligeira, né, o nosso tempo já está bastante alongado, possa adentrar a sua vida e você possa se sentir alimentado espiritual diante do bom pastor, que é o nosso supremo pastor, o Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo hoje e para todo sempre. Amém. Essa é a nossa lição.